O Zoar Diário de hoje vai ser um pouquinho diferente de tudo que você conhece, porque eu vou sugerir que você faça um exercício prático na sua vida. Eu sou Yair Alon e esse é o Zoar Diário. Essa semana continuamos a ler a porção de Dvarim. Não existe um Zohar específico, mas eu estou pegando ensinamentos relacionados. Bom, como eu disse, hoje eu vou sugerir um exercício para vocês. Na verdade, 3 variantes de um mesmo exercício. Inclusive é um exercício, depois eu explico como funciona, utilizado em algumas escolas iniciáticas, porque ele aí vai ajudar você a promover um autoconhecimento, uma elevação espiritual. Mas antes, deixa eu explicar por que eu vou sugerir esse exercício. Na porção de Dvarim, como a gente já falou, a gente tem as palavras finais de Moisés. Na verdade, o livro de Deuteronômio todo pode ser visto como o discurso final de Moisés antes de morrer. E aí o exercício que eu vou propor para vocês é esse, nas 3 variantes que eu falei. Existe uma ideia que é bem interessante você pensar em qual que você gostaria que fossem as suas palavras finais, se Deus nos livre, você amanhã, por exemplo, fosse morrer. E aí é um exercício, não é para você fazer só filosoficamente, vamos pensar, né, na sua cabeça. Realmente escrever, tá? Essa é a proposta que eu faria para vocês. Senta, dedica alguns minutos e elabora como se fosse um discurso mesmo. Se você tivesse a chance de se apresentar como Moisés, né, soubesse a data que você vai morrer, e portanto, antes disso você conseguisse fazer uma apresentação, o que você gostaria de falar? E aí você pode, nesse discurso, deixa a imaginação correr solta e pensar nos melhores conselhos que você daria, quais as sugestões que você daria. Se você é casado, o que você falaria para o seu cônjuge? Se você tem filhos, o que você falaria para os filhos? O que você falaria para colegas de trabalho? Quem que você abordaria no seu discurso? Percebe quanta coisa vem daí? E essa é uma variante do exercício, tá? A segunda variante é você fazer o que se chama necrolégio, né? O que é essa palavra? Esse légio aí vem de elegia, de elogio, tá? É você fazer um elogio para uma pessoa que morreu. O necrolégio, ele, hoje acho que não tem muito mais isso, mas ele era publicado no jornal, tinha uma coluna, né? Quando alguém ilustre falecia, você fazia o elogio e publicava no jornal. A segunda versão do exercício é você fazer o seu próprio necrolégio, né? Ou o que você gostaria que as pessoas falassem de você se amanhã, Deus nos livre, você morresse, né? O que você gostaria que as pessoas estivessem recitando lá no seu funeral, no seu velório, na sua cerimônia de sepultamento, né? E pensar de novo, não só como exercício filosófico, sentar e realmente escrever esse texto. Aliás, aqui uma pequena curiosidade, né? Uma curiosidade popular, isso acontece num filme que eu acho bem interessante. Ele é um filme às vezes meio bobinho, mas tem umas coisas bem bacanas por trás, que é aquele filme A Culpa é das Estrelas. Não vou dar spoiler, mas basicamente para você saber do que se trata, acompanha a vida de 2 jovens com câncer, né? Aliás, mostra um grupo todo, né? Eles participam de um grupo de apoio para jovens com câncer. E uma hora tem uma cena, se você assistiu o filme você vai lembrar, em que eles brincam disso, né? Eles escrevem os próprios discursos de elogio, caso amanhã eles morressem, e falam, tá aqui, se amanhã eu morrer eu quero que você leia isso. Bom, e a terceira versão do exercício, ainda ligada a isso, pegando esse mote aí do Moisés dando o seu discurso final, é a versão talvez mais simples. É o que você queria que fosse escrito na sua lápide, se você amanhã morresse. Então não precisa fazer os 3 exercícios que eu estou propondo, pode fazer um só, 2, os 3, você que sabe, mas, repito, é um exercício que várias tradições ao longo da história propunham aos seus iniciados, aos seus neófitos, né? Então eu já vi isso ser proposto em algumas escolas de Kabbalah, eu já vi isso ser proposto em algumas seitas ligadas ao cristianismo, né? A Igreja Católica em especial, já vi algumas vertentes orientais indo-árias, né? Propondo. Então é um exercício que realmente pode ser bastante legal para você pensar sobre si mesmo, trabalhar um pouco sua autoestima, de algum certo modo, você pensar sobre seus pontos fortes, seus pontos fracos, pensar em legado que você está deixando para o mundo, e pensar sobre a própria morte, né? Às vezes a gente não tem essa ligação muito próxima, a morte é uma coisa assim distante, que a gente apaga da mente. Quando você senta para fazer um exercício como esse, pensando que realmente amanhã você pode morrer e o que você gostaria que fosse falado, ou que você falasse, ou que tivesse escrito, né?
pode ser um exercício realmente aí de iluminação, percebe? Porque de realmente expandir sua consciência e te dar insights bastante interessantes. Se você depois fizer o exercício, quiser comentar aqui nos comentários, né, fique à vontade para isso, compartilhar como é que foi a experiência, compartilhar como é que foi a sensação e se você teve aí realmente algum vislumbre interessante. Um bom dia a todos e tudo de bom.